Segundo ponto, então, que o filme despertou quando nós assistimos, né, é o papel do algoritmo, né, que é o vilão do filme, o antagonista do filme. Eu achei uma sacada genial o vilão ser um algoritmo. Bom, a questão do algoritmo, então, eu tenho tentado estudar um pouco, até como historiador, né, que tenta ler a realidade do que a gente está vivendo nos nossos dias, que parece algo até insano, né? O que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, de maneira geral, nesse mundo polarizado que a gente está vivendo. Então, é até insano pensar que nós estamos em lados tão opostos assim, né? Estamos degladiando de maneira tão radical, né? Como se toda a sociedade fosse dividida em dois grupos, né? O meu grupo e o seu grupo. Então, é algo muito complexo, pensando sociologicamente, pensando antropologicamente até, né? Então, e eu acredito, como historiador, daqui a alguns anos, tudo isso que a gente está vivendo estará nos livros de história, e eu acho que não tem como a gente explicar essa polarização que nós estamos vivendo sem utilizar as redes sociais como parâmetro para isso, né? Então, nós temos a realidade dos algoritmos, e eu acho que, assim, eu já tenho pesquisado um pouco a história das redes sociais, porque isso vai ser objeto de estudo, né, dos historiadores em breve, para tentar explicar tudo que está acontecendo no nosso mundo. Se a gente pegar o ano de 2015, ele é um ano bastante importante nessa questão, porque o Facebook começou a perder relevância com a ascensão do Twitter. O Twitter começou a ganhar muita relevância e o Facebook começou a perder essa relevância. O que foi feito? A relevância do Twitter estava justamente na questão de que as notícias eram as coisas mais procuradas no Twitter. As pessoas queriam lá para se informar rapidamente do que estava acontecendo. Para reverter essa tendência de queda, o Facebook mexeu nos algoritmos para priorizar a questão de notícias no feed. Então, se parecia jornalismo, se tinha uma aparência de jornalismo, ele aparecia para você mais do que outras coisas, né? Que memes de gatinhos e bom dia, banner de bom dia e tudo mais. As notícias apareciam mais. Isso começou a movimentar o feed. Só que não importava se a notícia era verdade ou não, se ela tivesse aquele formato de notícia, de matéria, ele seria divulgado nas primeiras páginas das redes sociais das pessoas. E isso gerou um crescimento descontrolado de canais de toda sorte, né? De tantas coisas aí que apareceram, né? De lá para cá. Qual que é a tendência? Depois isso acaba tocando a questão dos vídeos, né? Que vão valorizando cada vez mais, sendo valorizados, e aí você tem uma questão de algoritmo na questão dos vídeos, que eu acho que ela é muito interessante para explicar um pouco até o comportamento do algoritmo do filme. Não sei se você já percebeu, né? Você assiste um vídeo de algum assunto que te interessa, a sugestão que vem logo em seguida é um vídeo mais radical, digamos assim, do que o outro, do que o anterior. Por quê? O objetivo do algoritmo é manter você conectado o máximo de tempo possível nas redes sociais. Então, você assiste um vídeo que você procurou, você fez a busca por Once Upon a Time, por exemplo, ali, falando do nosso amigo Nathan aqui, né? 40 dias com Once Upon a Time. Você tem a questão de assistir um vídeo, por exemplo, daquilo que você gosta, por exemplo, o viés político que você gosta, você vai lá e assiste um vídeo. A próxima sugestão é um comunicador, né, das redes sociais que vai ser mais enfático do que o anterior. E isso, sem perceber, você entra numa bolha, né, onde você vai assistir apenas vídeos que são daqueles que falam aquilo que você quer ouvir, cada vez de maneira mais contundente, para chocar você e fazer você clicar lá para assistir. Então você tem esse algoritmo que vai levando você cada vez mais para um ambiente de radicalização. Então, ou seja, nós de moderados passamos a ser radicais, extremistas até, se nós entrarmos nesse turbilhão, né,
de clicar e clicar em vídeos cada vez mais contundentes e chocantes, para que você fale, meu Deus, o que está acontecendo? E aí você vai clicando, e cada vez você vai descendo mais, até que a membrana que separa realidade de delírio, ela acaba se perdendo, né? E aí a pessoa não sabe mais se está vivendo num ambiente real ou se ela está vivendo de teorias da conspiração. Então, o algoritmo, claro que o objetivo dele, né, eu vejo assim, ele não é malvado, né? Um algoritmo não é um vilão, porque alguém programou o algoritmo, né? Da mesma forma que esse algoritmo te ajuda a separar entre as bilhões de possibilidades que você tem de conteúdo, né? Seja no YouTube, seja no Instagram, enfim, onde você está conectado, né, a partir de onde você clica, quanto tempo você fica em determinado vídeo, todas essas informações ajudam a oferecer para você um certo funil, afunilar o conteúdo para que você assista coisas que você gosta. E isso não é ruim, né? O grande problema é que, da mesma forma como ele te oferece, né, ele te oferece essa boa, né, essa facilidade de não ter que ficar procurando muita coisa, ele tenta entender o que você gosta e oferece isso para você na sua timeline, ao mesmo tempo tem esse risco de radicalizar o seu conteúdo, onde você vai ficar preso numa bolha, onde você só vai ouvir aquele mesmo assunto por diferentes pontos de vista ali, cada vez mais, nichando cada vez mais aquilo que você consome. Então, se você linkar as matérias, tem 2 textos que falam a respeito da radicalização, né, do algoritmo, a associação de algoritmo com radicalização de discurso, especialmente do discurso político e religioso, mas também, e aí um outro artigo de como fugir do perigo do algoritmo, como que você dribla o algoritmo, né? Então, achei interessante isso. Por exemplo, né, não confunda o algoritmo pesquisando diferentes pontos de vista. Então, acho que isso é interessante, né? Se você ficar clicando só naquilo que você está acostumado a assistir, primeiro, você fica bitolado, né? Você vai sempre ficar ouvindo a mesma coisa. Então, confunda o algoritmo vendo diferentes pessoas de diferentes pontos de vista, até para ouvir, sair da sua bolha para ouvir o que as pessoas estão falando. Então, não consuma apenas um tipo de conteúdo. Confunda o algoritmo assistindo diversos conteúdos diferentes, para que o algoritmo te ofereça um leque maior de informações, ao invés de te oferecer sempre a mesma informação, cada vez mais extremada e radical, né? Assim você confunde o algoritmo e consegue sair um pouco dessa bolha em que nós acabamos entrando até inconscientemente, né? Perceba isso, faz um pensamento aí dos últimos vídeos que você assistiu no YouTube, por exemplo, né? Veja se você não foi levado a ter sugestões cada vez mais chocantes, né? Por isso que nós temos um crescimento grande de programas policiais, né? Porque cada vez vai chocando mais, você vai vendo um tipo de reportagem. Então você tem o pessoal aí falando, né, sobre o Sonic, né, o Vitor falando sobre animes e Marvel, você vai assistindo e cada vez, de repente, você está num assunto que não tem nada a ver com o assunto que você começou a pesquisar, mas você está lá assistindo, porque as sugestões, elas são instigantes, né, aí já para ajudar o pessoal que produz conteúdo, né, pense bastante no título do que você no título que você coloca nos seus vídeos, porque o YouTube vai primar por esses títulos mais polêmicos e tudo mais chocantes, né, ou que atiçem a curiosidade de quem vai assistir, e isso faz com que você entre nesse loop infinito de consumo de conteúdo, né, e isso tem até nome de fobia já, até tem tratamento, né, o vício em informação nas redes sociais, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, tá? Com a questão do algoritmo. Sem perceber, você é levado a sair de uma posição de moderação
para uma posição mais extremada naquele assunto que você está tentando se aprofundar. Então, para driblar o algoritmo, pesquise vários assuntos, né? Não fique apenas no mesmo objetivo. Ouça pontos de vista diferentes, escute o que o outro tem a dizer também, e isso faz com que o algoritmo tenha que ser mais abrangente, não afunile tanto o conteúdo que ele oferece para você. Tá bom? Então essa é a dica, a sugestão aqui, porque eu, como inimigo, como antagonista do filme, ele vai cada vez mais instigando o Dominique a se colocar contra o seu pai, né? E isso também a gente pode falar um pouco sobre vício em redes sociais, né? Onde você vai conversando apenas com aquele povo nichado no grupo, no WhatsApp, enfim, e você começa a ver o outro, que é seu amigo, como seu inimigo, né? E eu acho que isso fica bem claro. Eu não sei se o objetivo do diretor, né, do Lee, é justamente essa, né, de trazer essa crítica à tona, mas para mim ficou evidente, né, esse objetivo de que coloca pessoas da mesma família em posições contrárias por causa do algoritmo, né? Então